boa tarde. Estou agora aqui com um excelente professor de matemática da Educação Mais Educação, desculpe. O professor Ricardo Araújo. Boa tarde, professor Ricardo Araújo. Boa tarde. Perguntou ao senhor aqui sobre a dama. O senhor usou o assunto Mais Educação. Quais é a regra da dama? Olha só, a dama foi um meio que vai deixar muito interativo, né? A dama na realidade é um jogo no tabuleiro, né, com 24 peças, 12 pretas e 12 brancas. É isso, e o objetivo nada mais é do que você ou deixar o seu oponente sem nenhuma peça, ou deixar com que ele não tenha possibilidade de jogadas. Esse na realidade é o principal objetivo. Certo. Outra pergunta ao professor Ricardo. A peça pode voltar para trás para capturar outra? Olha só, isso é uma pergunta até porque muita gente já vai jogar, fala, professor, posso correr para trás? Você acaba de capturar a peça adversária. Na realidade, na dama, só quem pode fazer essa jogada de tanto ir na diagonal para frente como para trás é a própria dama, ou seja, é aquela peça em que saiu do seu campo e percorreu até a oitava casa, ou seja, até a casa do seu adversário, e na realidade ela tem uma força maior do que a pedra comum. Ela pode se locomover em diagonais maiores e tem essa possibilidade de comer e capturar uma pedra que está atrás, né? Somente a dama pode fazer esse movimento. Certo. Indiquei como o jogo. O jogo começa, não é isso? É. Olha só, isso também, ó. Quando você vai armar o tabuleiro nada é mais do que um tabuleiro retangular com 84 casas, ou seja, são casas dispostas de 8 por 8. 8 na vertical, 8 na horizontal. Quando você vai armar o tabuleiro, você tem que colocar a dama em que a casa escura ela fique sempre do lado esquerdo do jogador. Então, você arma assim, a dama sempre começa pela pedra branca. Você tem pedras pretas e brancas. Aí é uma questão assim, da pessoa que inventou o jogo colocou essa regra. Não tem um porquê mais. Simplesmente a branca começa. Quem está com a pedra branca? Porque a dama estimula o aluno. Boa pergunta. A dama nada mais é que um jogo de raciocínio, né? Raciocínio lógico. Então você tem que armar uma estratégia. Então isso faz com que o aluno memorize, concentre-se, perceba as possibilidades, né, que ele pode ter. E assim, o que vai acontecer assim também, cada jogada do aluno vai ter uma consequência futura. Então isso vai com que o aluno reflita o que ele vai fazer agora e quais as consequências que ele terá depois de ter feito a jogada. Então a dama estimula isso, o raciocínio lógico, né, a percepção, a previsão de possibilidades. Certo. Porque a dama tem em comum com o xadrez. Desculpa. Porque olha, a dama ela utilizou o mesmo tabuleiro do xadrez. Se você olhar, o tabuleiro da dama do xadrez é o mesmo, né? São 64 casinhas, né? Sendo 32 escuras e 32 brancas. Se você sempre utiliza as escuras, né, para colocar, a diferença são simplesmente as peças. A dama são 24 peças, né? 12 pretas e 12 brancas. Quando vai dar o xadrez tem, né, cavalos e tem movimentações diferentes. Na dama, a movimentação é sempre diagonal. E no xadrez você tem movimentações em L, em reto. Então, no xadrez você tem mais possibilidades. Entendeu? A dama é um jogo com menos possibilidades do xadrez. Entendeu? Certo. Empate no jogo da dama, o empate o empate é assim, ó. Por exemplo, você fez 3 damas, eu tenho uma. Então a possibilidade de jogadas que nós temos são variáveis. Então isso pode cair na situação na seguinte: você tem 3 damas, eu tenho uma, você tem 20 jogadas para tentar ganhar de mim. Se depois dessas 20 jogadas você não conseguiu, é considerado empate. Ou então, quando eu tenho aqui uma peça e eu faço o mesmo movimento 3 a 4 vezes consecutivas. Então isso também gera problema. Você está com uma pouca quantidade de peças, certo? E não tem
como se o adversário cercar você. Então você fica repetindo as jogadas. Então aí o jogo é considerado empate. Obrigado. Nada, obrigado a vocês aí pela entrevista. Certo. Calma, não corta Eu não. sei, não cortei ainda não. Calma, calma. Vou dizer o site criativo da Informativa Net, www.informativanet.blogspot.com.br. E esse foi um novo quadro do Jornal Informativa Net. Escola Documentário. É o novo quadro da estreia de hoje. E amanhã você não pode perder com Eduardo e Kaique, Jovem Talento, a partir de 9h40. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Informativa Net, jornalismo de credibilidade.